Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos indo para a nossa sétima aula, né? E a partir de agora nosso curso vai ficar bastante prático. Na última aula nós já instalamos o SGBD mais QL, né? E a partir de agora até no final do curso nós vamos falar da linguagem SQL, né? Que é a linguagem padronizada de manipulação de banco de dados. Hoje, especialmente, nós vamos falar de um subconjunto da SQL, que é a DDL, Linguagem de Definição de Dados. Pessoal, SQL é uma abreviação para Structured Query Language, né? Que é a linguagem de consulta estruturada. E a SQL, pessoal, é uma linguagem universal, padronizada para manipulação de bancos de dados relacionais, né? Talvez seja um dos grandes motivos pelos grandes sucesso dos bancos de dados relacionais desde a época que foram concebidos, né? Por que isso? Porque independente da aplicação que esteja acessando o banco de dados, armazenando ou manipulando o banco de dados, independente da linguagem de programação que essa aplicação foi desenvolvida, né? Se é uma aplicação desktop, se é uma aplicação web, se é uma aplicação local, se é uma aplicação remota, independente de qualquer coisa, essa aplicação ela vai manipular o banco de dados através da linguagem SQL, da linguagem padronizada. Então, devido a isso, essa padronização, né, essa normalização, né, que essa linguagem obteve um grande sucesso, né? E essa manipulação de dados abrange o quê? Abrange tanto manipulação de estruturas, né, que são bancos de dados, tabelas e colunas, quanto manipulação de informação, manipulação de dados, né? Que seria o quê? Criação, alteração, exclusão de estruturas ou inserção, alteração, deleção de dados, informações que estão armazenadas nas estruturas, né? E a SQL ela é subdividida principalmente em três conjuntos de comandos, né? Que são a DDL, que é a linguagem de definição de dados, a DML, que é de manipulação de dados, e a DQL, de consulta de dados. Hoje nós vamos ver a DDL. Pessoal, a DDL é uma abreviação para Data Definition Language, né? Linguagem de definição de dados, né? E basicamente é uma parte da SQL, né? Um subconjunto de comandos SQL para criar estruturas, criar, alterar, excluir estruturas de dados, né? De um banco de dados. Que seriam essas estruturas? Um próprio banco de dados, né? As tabelas de um banco de dados, as colunas das tabelas e as restrições, né? Restrições de integridade que nós vimos nas aulas anteriores, que são chave primária, chave estrangeira, integridade referencial, etc. As colunas, os tipos dos atributos, as tabelas, ou seja, então você, quando começa a fazer uma análise de um projeto, de um novo projeto de construção de um novo sistema, você faz a análise com seu cliente, constrói o diagrama modelo entidade de relacionamento, faz mapeamento para tabelas, e a próxima etapa é você criar fisicamente mesmo, né, em um SGBD, o banco de dados que vai suportar essa aplicação do seu cliente. E você vai usar então esses comandos da DDL. São três os comandos básicos da DDL, pessoal, que é o create, o drop e o alter table, né? Create, né, vem do inglês, é usado para você criar novas estruturas, sejam elas criar um novo banco de dados ou criar uma nova tabela. Interessante, a gente vai ver nos exemplos que a gente vai ver nos próximos passos, né, que na criação de uma tabela você já define todos os atributos, as colunas que vão ter. Na criação também você já pode definir a chave primária, as chaves estrangeiras, se tiver, né, algumas restrições de integridade e os tipos dos atributos, etc. e tal. Outro comando que nós temos é o drop, né? Drop é um comando um pouco temido, né, pelos profissionais de banco de dados, porque é um comando que exclui as estruturas, né? Entre os profissionais de banco de dados, sempre é bom evitar qualquer tipo de comando para excluir tanto dados
quanto menos ainda excluir estruturas, né, tabelas ou um banco de dados, porque quando você está excluindo todos os dados que estavam armazenados, e no caso do drop ele exclui também a estrutura, né, ou vai excluir a tabela ou vai excluir o banco de dados inteiro, por um todo. Bom, pessoal, o terceiro comando, né, é o alter table, né, alterar tabela. Eu falei do create, que no create você já cria a tabela, já faz a criação das colunas que vai ter nessa tabela, as restrições, chave primária, chave estrangeira, mas nem sempre no momento da criação, né, você cria todos os atributos, as colunas que vão ser necessárias nessa tabela para armazenar os dados, né. Inevitavelmente no futuro você vai ter que fazer a manutenção na tabela, criar novas colunas, né, novos atributos para armazenar novos dados, ao fazer uma alteração de chave estrangeira ou fazer uma alteração de tipo de dado em uma coluna. Então você vai ter que usar o alter table, né? O alter table é um comando usado para alterar tabelas já criadas, né? E no alter table você pode tanto alterar o nome da tabela, alterar as colunas, adicionar coluna, alterar nome de coluna, alterar tipo de dado de coluna, né? Você pode adicionar novas restrições, alterar restrições já existentes, né? Chave primária ou chave estrangeira, como também deletar restrições, né? A gente vai ver com mais detalhes o alter table. Bom, pessoal, então o primeiro comando create, um exemplo aqui no slide, a gente vai fazer isso na prática depois, mas um exemplo aqui é a criação de um novo banco de dados. Então a estrutura básica do comando, né, seria essa: create database. Aqui eu estou usando o exemplo da modelagem que a gente já vem trabalhando desde as primeiras aulas da faculdade, né? E aqui eu estou criando esse banco de dados no meu SGBD com a Collate ou TF8. Bom, para quem não sabe o que é Collate, né, é um tipo de codificação de caractere, né, que seria codificação de caractere. No português, aqui no Brasil, né, nós utilizamos português. No português nós temos muitas acentuações nas palavras, cedilha, tio, acento agudo, crase, etc. e tal. E alguns tipos de dados de codificação de caracteres, eles não suportam acentuação. Então, por isso que às vezes você já deve ter acessado algum site, algum documento, onde as palavras que são acentuadas, elas estão com um caractere indefinido, né? Um lixo que a gente chama. Então, sempre que vocês forem criar um novo banco de dados, né, vocês estiverem trabalhando com MySQL no caso, vocês utilizem o TF8 geral, né, que é um conjunto de caracteres e uma codificação padrão que abrange todo e qualquer tipo de acentuação, né? Então, sugiro que sempre vocês usem o TF8 nos projetos que vocês forem trabalhar. Então tá aqui, create database, o nome do banco de dados, né, faculdade, a Collate o TF8 que eu vou usar, que esse meu banco vai suportar. E aqui eu estou usando o create, pessoal, para criar uma tabela no meu banco, né? Então, por exemplo, criando a tabela aluno da modelagem faculdade. Pessoal, quando vocês forem criar um banco de dados, criar as estruturas, as tabelas, né, vocês podem usar, no momento da criação, vocês podem usar os documentos que nós geramos até aqui no decorrer do curso, né? Então, eu estou utilizando aqui o mapeamento que nós fizemos do modelo entidade relacional para o modelo relacional, né? Aluno, quais são os atributos de aluno? Matrícula, nome, curso, sigla, data e ingresso. Então, né, você, no seu projeto, você teve a descrição do seu modelo, né? Com essa descrição, você construiu o seu modelo entidade de relacionamento. Com o modelo entidade de relacionamento, você fez um mapeamento para tabelas, né? Então, todas as fases do nosso curso.
né? E com mapeamento de tabelas, você já pode criar o seu banco de dados, ok? Só que, pessoal, se você também tiver um outro documento que ele é mais completo ainda, né? Fica mais fácil ainda de você criar o seu banco de dados. Qual é esse documento? É o dicionário de dados. Eu vou abrir o nosso dicionário aqui. Aqui. O dicionário de dados é um documento que dá um certo trabalho de fazer, mas é um documento que, quando você está criando o banco de dados, ele facilita muito a criação, porque você já tem que os atributos, se ele é chave primária ou chave estrangeira, né? E você também, na criação do dicionário de dados, previamente você já colocou o tipo do atributo. Então fica fácil, né? Mas se você não tiver, você pode utilizar o mapeamento que você fez, e no momento da criação do script, para criar o do create, você especifica o tipo de dado que o seu atributo vai utilizar no sistema, perfeito? Vamos voltar para a nossa apresentação. Então aqui, pessoal, a gente está criando a tabela aluno dentro do banco faculdade, que nós criamos anteriormente, ok? A estrutura do comando create table, né? Você vai usar create table, create tabela. Você vai colocar o nome da tabela no seu banco de dados, né? Você vai abrir e fechar parêntese, ok? E nesse espaço que você abriu e fechou parênteses, você vai especificar todas as operações, todas as estruturas que vão ser criadas dentro dessa tabela. Então eu estou criando aqui faculdade.aluno, quer dizer, o nome do banco de dados, ponto, o nome da tabela, né? E eu tenho aqui na minha tabela 1, 2, 3, 4 atributos, 4 colunas: matrícula, nome, curso, sigla e data ingresso. Se você tiver de posse do seu dicionário de dados, fica mais fácil, né? Então você tem que os atributos: matrícula, nome, curso, sigla, data ingresso. Então, qual que é a sintaxe do comando? Você, dentro do parêntese, você vai colocar o nome do atributo primeiro, né? Matrícula, você tem que matrícula. Segundo, você vai colocar qual tipo de dados no banco de dados. No caso, nós colocamos que matrícula é do tipo inteiro, que é do tipo int, perfeito? E uma coisa interessante aqui, pessoal, é esse comando autoincremente, né? Autoincremente você pode colocar para todos os seus atributos que são do tipo inteiro. O que esse autoincremente faz? Sempre que você for adicionado, sempre que você adicionar uma nova informação, um novo registro na sua tabela aluno, né, você não precisa atribuir o valor de matrícula. Ele automaticamente vai atribuir um valor numérico para o campo matrícula, que é incremental ao anterior que já foi adicionado. Então, se você tem lá um conjunto de registros na sua tabela aluno, que é João, matrícula 1, José, matrícula 2, se você for inserir um novo aluno, né, Maria, por exemplo, você não precisa colocar que é a matrícula 3, ele automaticamente já vai colocar 3 no novo registro que foi adicionado. Então, continuando o mapeamento, segunda coluna é a coluna nome. Nome é um varchar de 100. Assim, sempre que você especificou um atributo, você põe vírgula para especificar o outro atributo. Terceiro atributo é o curso sigla, que é uma chave estrangeira. Varchar de 10, que já está inclusive especificado aqui, né? E o data ingresso, que é do tipo date. Perfeito? Depois que você especificou os seus atributos, você vai especificar as suas restrições de integridade, que no caso podem ser tanto chave primária quanto chave estrangeira, que a gente já aprendeu. Qual que é a chave primária da tabela aluno? É o atributo matrícula, perfeito? Aqui, CP, chave primária. Então você coloca primary key
é o atributo matrícula. Se fosse uma chave composta, você poderia colocar vírgula ou outro atributo, perfeito? E aqui você especifica as chaves estrangeiras, né, os atributos chave estrangeira que existem nessa tabela aqui, que é uma referência para outra tabela no seu banco de dados, perfeito? Então, no caso aqui, né, na nossa tabela aluno, nós temos uma chave estrangeira, que é o atributo curso sigla, certo? Então, você coloca a sintaxe é foreign key, né, entre parênteses o nome do atributo, né? Aí references, né, que é referencia qual tabela? Referencia a tabela faculdade curso, uma chave estrangeira para a tabela curso no banco de dados faculdade, para a coluna sigla. A gente já falou sobre isso também, mas é bom lembrar, o seu atributo que é chave estrangeira para um atributo de uma outra tabela, ele tem que possuir o mesmo tipo de dado do atributo origem, né? Então, no caso aqui, nós estamos usando o curso sigla como sendo um varchar de 10, né? Então, ou seja, lá na tabela curso, o atributo sigla também é um varchar de 10, perfeito? Então, pessoal, isso aqui é a estrutura básica de um create table. Então, você está criando aqui a tabela aluno, especificando os atributos que existem nela, os tipos dos atributos, né? E as restrições de integridade, no caso primary key e as foreign key, se existirem, né? Falar do drop agora, né? Falei que o drop é um comando que bastante temido, que ele é utilizado para excluir as estruturas do banco de dados, como tabela, um banco de dados inteiro, né? Ou ele também pode ser usado junto com o alter table para exclusão de colunas ou exclusão de restrições, né? Então a gente tem um exemplo clássico aqui, que é a exclusão de uma tabela por inteiro. Então nós criamos aqui a tabela aluno, né? Create table faculdade aluno, e aqui nós excluímos por inteiro a faculdade aluno. Então drop table faculdade aluno. Aqui a gente está excluindo o banco de dados por completo, né? Drop database faculdade, perfeito. Então esse aqui é um comando que vai excluir o banco de dados do seu SGBD. E aqui a gente está usando o drop em conjunto com o alter table, né? Então, como eu expliquei, na criação da tabela você pode especificar todos os atributos que você tem e o tipo dos atributos e as restrições de integridade, né? Mas suponhamos que você criou um atributo aqui que você não deveria ter criado e a tabela já está criada. Então você vai ter que usar o alter table, né, para excluir um atributo aqui que foi criado erroneamente, né? Então você usa o alter table para você alterar a estrutura da sua tabela, né? E aqui você tá, então você aqui a sintaxe do alter table é alter table nome da tabela, e daí vem o comando seguinte, o que você pretende realizar nessa tabela, né? No caso aqui você está excluindo drop column nome. Então suponhamos que o atributo da coluna nome foi criado erroneamente aqui no momento da criação da tabela. Então você deleta, né, exclui a coluna nome da sua tabela faculdade aluno. Bom, o próximo comando, então, já falamos um pouco do alter table, né? Ele é usado para alteração de tabelas já criadas no banco de dados, né? Para renomear, para adicionar, alterar, excluir colunas e restrições, né? E o alter table, você pode alterar praticamente qualquer definição na tabela que você fez. Qualquer definição mesmo, né? Alterar, adicionar, excluir, tipos de dados, colunas, restrições que você criou por engano, né? E por isso há um amplo conjunto de opções que você pode usar para esse comando, né? Então eu vou deixar um link aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas, né? São todas as opções aqui no MySQL, são todas as opções que tem para o alter table, né? São muitas opções, né? Sintaxe do comando alter table. Então são muitas opções. Você pode desde adicionar uma coluna, adicionar um index, adicionar uma restrição, fazer alterações, deletar colunas,
deletar index, e são muitas opções que você pode estar utilizando. Então aqui eu coloquei alguns exemplos só para ilustrar, né? Por exemplo, adicionando uma nova coluna em uma tabela. A tabela já existe. Por exemplo, eu vou adicionar. Eu esqueci, por exemplo, de criar a coluna endereço aqui na minha tabela. Então você pode alterar a estrutura da tabela e criar a coluna endereço. Então, alter table, nome da tabela, eu vou adicionar a coluna endereço, que é um varchar de 100. Tranquilo, está criado a coluna. Aqui você pode alterar, né, o tipo de um atributo. Então, suponhamos que um varchar de tamanho 100 está pequeno para o nome. Então, foi feita uma reclamação que existem nomes que tem mais de 100 caracteres, por exemplo. Você pode utilizar o modify, né? Então, alter table, você está alterando a tabela faculdade aluno, né? Modificando o atributo nome para um varchar de 500, né? Uma outra alteração que você pode fazer na tabela também é excluir uma chave estrangeira também que está errada, foi criada de forma errada. Então você pode usar o alter table faculdade aluno e dar um drop, né, uma exclusão da chave estrangeira. Aí você tem que saber o nome da chave estrangeira que foi criada automaticamente. E também, com o alter table, você pode criar uma chave estrangeira que o analista, suponhamos, né, que o analista no momento da criação da tabela esqueceu de criar aqui a chave estrangeira para curso sigla. E se ele não criou a chave estrangeira, vai dar problema. Tem que criar a chave estrangeira para não ter problema de integridade no seu banco. Aí ele criou a tabela, mas esqueceu de criar a chave estrangeira, você cria a chave estrangeira, alter table, né? Você adiciona uma chave estrangeira, aqui você põe o nome da chave estrangeira, né? Aqui qual atributo que vai receber essa chave estrangeira, curso, sigla, e referencia qual tabela e qual atributo. Daí a gente vai ver na prática. Eu vou fazer um outro vídeo onde a gente vai criar todo o banco de dados do nossa modelagem em faculdade. Vai ficar bem didático para a gente aprender e não vai estender tanto esse vídeo. Então, pessoal, eu queria aproveitar também esse vídeo aqui para... Aqui eu estou acessando o meu PHP MyAdmin, certo? Aí na máquina de vocês também possivelmente vocês vão iniciar o Vertrigo, né, com as instruções que eu dei na aula anterior, né, clicar 2 vezes, hide this button, start the server, né, e vai naquele conjunto de opções lá, você vai conseguir acessar aqui localhost /phpMyAdmin, certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui é que na ferramenta, no caso aqui do PHPMyAdmin, na grande maioria das ferramentas gráficas, vocês conseguem fazer todas essas operações que eu mostrei nos slides, né? Aqui via a interface do programa, no caso a interface aqui do PHPMyAdmin, ou se fosse uma outra interface também, se fosse o MySQL Workbench, né? Então aqui eu consigo criar uma nova banco de dados, qual a collection que eu vou utilizar, né? Dentro de um banco de dados eu tenho interfaces aqui para eu conseguir criar uma nova tabela, por exemplo, né? Aqui criar tabela, qual o número de colunas que essa tabela vai ter. Então ele já carrega para você, você coloca aqui o nome da coluna, qual o tipo de dado, né, e etc e tal. Só que num curso de banco de dados é imprescindível, porque todas essas operações que a ferramenta está fazendo aqui como interface gráfica para nós, por trás dessa interface gráfica, quando você dá o executar aqui, ela executa um comando SQL que são exatamente um desses comandos que eu mostrei para vocês, né? Na criação de uma tabela, ele cria aqui a tabela com seus atributos, tipos, etc e tal, chaves estrangeiras, chave primária. Então, no curso de banco de dados, o aluno ele tem que aprender, porque se o professor ele ensina só a interface gráfica, né?
o aluno vai para o mercado sem saber que por trás da interface gráfica está executando uma série de